Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série do nosso livro, né, falando sobre Superando a Ansiedade, da Eulália Bueno. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu fiz uma playlist escrito Superando a Ansiedade. E lá tem todos os capítulos dessa série, onde eu leio várias páginas, né? E tô explicando aqui no vídeo. Então, se você quiser assistir lá antes de vir aqui, é melhor. Ou assista aqui e depois vai pra lá, para que você possa compreender. Lembrando que essa série, ela tá assim, basicamente um ao vivo, só que gravado. Então, eu tô lendo e eu tô debatendo. E quem tiver alguma curiosidade, algum comentário, comenta aqui embaixo pra gente ir conversando, tá? É um bate-papo, é um espaço aberto pra gente. E vai ser todo sábado, ao meio-dia. Eu peço pra vocês que já se inscrevam no canal pra vocês poderem sempre receber a notificação, pra ser comunicado antes, né? Porque eu tô sempre colocando lá a estreia, aí vocês conseguem colocar o alerta de notificação pra quem é inscrito, tá? E só pra avisar vocês que agora eu tô fazendo um trabalho bem bacana. Na verdade, já faz um tempo que eu estou fazendo esse trabalho, que é de leitura de cartas e também leitura de borra de café. Já faz muito tempo que eu faço a leitura. E agora eu já tô abrindo esse trabalho, né? Tô com alguns dias disponíveis ainda na minha agenda. E já tem alguns feedbacks bem bacanas, bem legal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode mandar um e-mail aqui embaixo, que eu tenho aqui anotado. Ou pode mandar uma mensagem lá no Instagram da Vó Benta, tá bom? Que aí eu posso dar mais detalhes, a gente pode conversar, falar sobre valores. Eu tenho outros trabalhos também sobre harmonização vibracional, é muito bom, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu pensar se tem mais algum recado. Bom, eu acho que é isso. Qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui ou eu falo no meio do caminho do vídeo. Lembrando que eu tenho outras playlists aqui no canal e cada playlist, ela tem um assunto bem importante, eu separei bem certinho. Então, tem reforma íntima, tem desenvolvimento mediúnico, enfim, tem várias playlists. Assistam lá, que foi feito especialmente para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Eu parei nós paramos aqui no tema Deixa de pensar pequeno. Acho que esse tema cabe para muita gente, né? Talvez até para mim, inclusive. Bom, o universo é plenamente construído de harmonia e luz. A grande fatalidade reservada a todas as almas é sempre o bem e o amor. Esse é o princípio real da felicidade, que todos buscam de forma equivocada, enquanto estão no caminho que segue distanciando de Deus. Realmente. Pensei numa coisa aqui. A gente tá sempre preocupado, né? Ele fala assim, a grande fatalidade reservada a todas as almas é sempre o bem e o amor. O universo, quando ele constrói o nosso espaço-tempo, quando a gente vai lá e cria a nossa linha do tempo antes de reencarnar, a gente cria vários obstáculos, né? E várias coisas para nos preparar para o nosso caminho, de certa forma. E apesar da gente sempre julgar, sempre questionar, sempre reclamar, tudo que a gente elabora para o nosso caminhar tem a ver com o bem e o amor. Eles andam lado a lado. Então, se você está caminhando em direção a algo que não faz sentido com o bem e com o amor, opa, tem alguma coisa de errado. Por exemplo, está passando por um desafio e você se vê numa situação em que
Ou você julga e condena, ou você simplesmente perdoa, se afasta. O certo é perdoar e se afastar, porque esse é um desafio que está ali na sua vida para te preparar para algo grande. Me veio aqui na minha cabeça, eu tinha que compartilhar. Enfim, aqui até fala princípio real da felicidade. De fato, né? Vamos continuar aqui. Não se supõe como alguém que seja herdeiro deste universo. Caminhe pelas sombras da ignorância. Que engraçado essa parte. Enfim, não se pode conceber que existam trevas no céu estrelado das almas. Não se acredita que haja frieza e aspereza no coração dos seres que herdarão o calor do sol e a suavidade da luz. É difícil entender que os espíritos criados para as coisas infinitas, por livre vontade, se aprisionem aquelas que são tão pequenas e sofrem por opção. Eu tava olhando isso aqui pensando o que ele quer dizer com isso, né? E aí ele fala, como que uma pessoa que foi feita por Deus, que veio aqui para ascender espiritualmente, decide, por ignorância, né, por própria escolha, caminhar através das sombras. Porque assim, o universo, ele não quer coisas ruins. Então ele faz aqui a comparação, o céu estrelado das almas. Não existe trevas no céu estrelado das almas, não existe mesmo. Porque o céu, ele não quer uma alma obscura. Tanto é que durante algumas, eu não sei como que se chama, não é palestra, reuniões em que o Chico Xavier ainda estava encarnado, ele sempre dizia assim, que não existe alma ruim. Existem almas que ainda não compreenderam a luz, ainda não compreenderam a razão da vida. E isso é até com o Preto Velho, né? O Preto Velho com certeza já deve ter dito isso pra mim um monte de vezes. É que agora eu me lembrei desse negócio que eu assisti uma vez aí, de um podcast. Acho que foi no mesmo podcast do vídeo passado. Enfim. Não foi não. Não sei. Mas a questão é essa. O universo, ele não quer que você seja uma alma ruim. Ele não cria você como uma alma ruim. No início, todas as almas são puras. Só que elas se corrompem ao longo do caminho por conta das tentações, né? E aí que elas acabam se tornando pequenas. Porque as coisas mundanas da matéria, elas não te preenchem verdadeiramente. Quem disse que é necessário tanto desgaste físico, mental e emocional para adquirir uma casa ou um carro que logo mais não atenderão às expectativas novas? Para que tanto cansaço em torno das posses documentadas, se a morte impede que se levem as escrituras, os documentos de uma propriedade que o outro em breve tempo pertencerá? Isso me gerou uma coisa engraçada, porque realmente é algo que eu pego muito no pé das pessoas. E que eu passei a me pegar também, porque antigamente eu era, grudada com os meus objetos. Nossa, as minhas coisas, elas eram um tesouro. Mesmo que não fosse muito caro e tal, era meu. E aí, um dia, eu me peguei numa situação em que eu perdi tudo. Tudo, praticamente. Eu praticamente só fiquei com, quase nada das minhas coisas. Não vou contar tudo, mas foi isso. E eu me vi numa situação em que era isso que eu tinha pra viver. E assim, eu já estava trabalhando desapego. E foi aí que eu entendi que a gente não tem nada. Quando a minha avó faleceu, por exemplo, as coisas que ela lutou tanto pra conquistar se foram. Ficou tudo pra mim, ou um pouco pro fulano, um pouco pro ciclano. Joias maravilhosas, joias de verdade, sumiram. Joias que ela tinha tanto cuidado e carinho.
Então, às vezes, a gente fica segurando aquelas coisas. Joias, muito ricas. Joias, assim, gente, no sentido, assim, é que ela era velha, né? Antigamente, era normal ter um anel, um brinco. É isso que eu quis dizer. Um colar de pérola. Nem sei se era pérola de verdade também, né? Interessante. Enfim, mas assim, tipo, porcelana, né? De xícara, essas coisas. E a gente trata como se fosse um grande tesouro. A gente se apega. Mas quando a gente morrer, a gente não vai levar nada no caixão. No máximo, a nossa roupa favorita. Se a pessoa que se preocupar com a gente pensar nisso. Porque tem gente que dá graças a Deus que você morreu, coloca qualquer roupinha feia, e é isso aí. Então, temos que praticar o desapego. Enfim, por que se apegar a necessidade tão desnecessária, criadas apenas pela imposição do egoísmo e do orgulho? Para que tanto? Se precisas tão pouco para que te desgastares. Verdade. A gente quer tanto ser, né, ser tão grande, ser tão, né, ter tantas coisas na vida, mas se o fulano falar um tiquinho assim, a gente já surta, já se desestabiliza, né? O que realmente é importante a gente não se preocupa, que é o nosso autocuidado, né? Porque carro, casa e etc., a gente pode conquistar de novo. Não é fácil, mas a gente pode. Agora, a nossa saúde mental, ela é muito séria. Tem gente que nunca mais volta ao normal. E a gente tá falando da nossa vida. Nosso templo, nosso corpo é o nosso templo. Nem lembro onde que eu parei? Ah, tá. A ponto de não poder apreciar a beleza de uma hora, o transcorrer de um dia ou a grandeza de um único instante, que poderá ser eternizado em alegria ou dor, dependendo da posição pela qual irás optar. Acabei de falar, né? Falo disso o tempo todo. Que a gente valoriza muito o objeto e a gente esquece das coisas da vida. Vou fazer um comentário aqui. Eu passei a ser uma grande admiradora de plantas. E eu tive que aprender a plantar, né? E é muito frustrante a demora que a planta leva pra sair um galinho. Depois que sai o galinho, nossa, deslancha. Mas veja, eu olhava todos os dias pra ver se a minha planta estava desenvolvendo. Olha que coisa maravilhosa ver uma planta nascendo. Às vezes a gente esquece de olhar o céu, o sol. O sol é tão lindo ao nascer e ao entardecer. Um dia eu tava parada e veio um vento assim, não era frio, mas era um vento gostoso. E eu falei, nossa, nunca percebi isso. Então a gente esquece de sentir a vida, que é uma só por corpo. Cada casca dessa, ela vive uma vez. Tem muito milionário que daria tudo para poder recomeçar e poder viver de volta. Pensa nisso. Aquele que sabe a sua condição de herdeiro do Pai, usufrui de tudo que tem sem se deixar dominar. E mesmo que nada possua, olha o céu convencido de sua verdadeira riqueza e segue adiante grato pela vida que é realmente o seu maior tesouro, sem deixar que ele passe inútil. A Terra é um destino apenas na grandiosidade dos mundos, e a vida, uma bela viagem que muitas vezes perde o seu sentido maior, porque o viajante distraído, tomado pelas fragilidades do possuir, simplesmente esquece de vivê-las. Não, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Ai, vamos lá. Segunda parte. Descansa em paz. Afirmativa daqueles que ainda se encontram distantes de entender a realidade da vida. Estudante que se abre muito além do horizonte, da morte, no caso, fazendo com que muitos corações se aflijam pela ausência dos que partiram. Lembra-te dos que foram
caros ao coração, como almas libertas do fardo físico, num esforço de adaptação à vida nova, porém sem deixar de ser o que sempre foram, quando caminharam junto a ti. Nossa, esse capítulo é um pouco mórbido, né? Mas ele também é uma coisa que gera muita ansiedade, né? É o que eu acabei de falar, que às vezes a gente esquece de viver. E aí, quando acontece o falecimento, já era. Não sei se eu falei nesse vídeo ou no anterior. Eu falei sobre isso. A gente tem que dar valor às pessoas que estão ao nosso redor enquanto elas estão ao nosso redor. Porque depois que elas partirem, não tem como voltar para trás. O nosso caminho é só para frente. Se desse para voltar para trás, não precisaria reencarnar, né? E é triste, porque depois que a pessoa vai embora, né, ela larga essa casca, a gente tem que viver toda a nossa vida para poder reencontrar ela. Isso se a gente conseguir reencontrar, porque às vezes eles vão para outros caminhos, reencarnam e etc. Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem com a pessoa aqui e agora. É o aqui e o agora. Pessoas que já foram, já foi. Agora, quem tá aqui com você, o que você vai fazer? O que você vai fazer para aproveitar com essa pessoa? Também não te esqueças de que eles seguem movidos por novos sonhos e objetivos para os quais contam com a tua aceitação e, acima de tudo, amor. Seja por saudade ou egoísmo, não lhes turve os anseios, exigindo-lhes que permaneçam contigo numa vida que já não podem continuar vivendo, porque se encontram desapegados dos interesses, agora somente teu, por estarem investidos dos compromissos em que o mundo te impõe. Quanto mais os amares, tanto mais o libertarás, para que possam seguir fortalecidos pelo amor que lhes devotas. Pois não jazem num descanso eterno que nada tem a ver com a vida que, na terra ou fora dela, impulsiona a alma a evoluir na direção de Jesus. Aqui tem 2 pontos que é bem interessante, que eu estava pensando enquanto eu lia. Não recomendo, porque às vezes a gente se perde na leitura. Mas aqui ele fala, né, que por mais que a gente sinta saudade, a gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado e mandar essa saudade embora e ressignificar ela como um amor. Um amor e um perdão, uma despedida, para que essa pessoa ela possa seguir o caminho dela. Porque a pessoa ela não vai ficar num descanso eterno, como muitas religiões dizem. Não funciona desse jeito. Então essa pessoa ela precisa seguir. E quanto mais você fica chamando ela, mais presa ela fica a você, te sugando energeticamente, te drenando e pior, não consegue seguir o caminho dela, evoluir. Quando uma pessoa falece, a gente tem que... Claro, a gente tem o nosso momento de luto, a nossa dor. Mas a gente tem que aprender a liberar ela, deixar ela ir. Quanto mais você segura a pessoa, mais ela não consegue ser feliz. Porque do outro lado também existe um caminho de felicidade. E aí, veio uma coisa aqui na minha cabeça que tem a ver e não tem a ver. Mas eu tenho que falar porque veio na minha cabeça. Se veio na minha cabeça é porque é pra ser falado. Às vezes a gente tá vivendo com uma pessoa e essa pessoa ela tem sonhos. E os sonhos dela às vezes pode parecer maluco, né? Você fala assim, meu Deus, isso é um absurdo, não faça, pelo amor de Deus. Se você fizer, eu nunca mais falo com você. Não só sonhos, qualquer coisa que a pessoa queira fazer e você diz que se ela fizer, você nunca mais vai falar com ela. E aí essa pessoa, muitas das vezes, não faz o que ela queria para não desagradar você. Essa pessoa vive uma vida extremamente infeliz pela tua felicidade. E depois ela falece. E isso é muito triste. Uma pessoa não poder ser feliz porque você a coage a não fazer o que faz ela feliz. Porque tem vergonha, porque tem medo, seja lá qual motivo. Muitas das vezes
os filhos querem, sei lá, ser cantor. E o pai fala, não, isso não dá dinheiro. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu não quero ter filho vagabundo, blá, blá, blá. O filho reprimido vive a vida de um jeito que não gosta. E aí o filho morre. E o pai fala, por que eu não deixei ele ser cantor? Ele ia ser mais feliz. Então, deixe as pessoas terem as suas próprias escolhas. É claro que também é erro do filho não lutar pelos seus sonhos, só que às vezes, para não criar conflito com a família, deixe de fazer. Então, você que é pai, mãe, ou você que é filho e tá numa situação dessa, que o outro quer seguir um sonho, deixe. As pessoas têm o direito de tentar e errar. Depois é tarde demais. Muito tarde. Bom, continuando. Descansa sim as cobranças que lhes fazem a doar-lhes o melhor de ti pelos elos do coração, por intermédio de prece sincera que irradiar-se a luz do teu sentimento de amor e gratidão e iluminar-lhes a alma. Isso aqui é interessante que veio aqui agora também. É um monte de recado espiritual. Quando uma pessoa falece e a gente tem dificuldade de dar tchau a ela, deixar ela partir, a gente pode, sempre que possível, fazer uma oração para que ajude ela a seguir o caminho dela e também para que te ajude a superar essa dor da perda. A oração, ela nos ajuda muito, porque é uma egrégora que você está chamando. Essa egrégora vai trabalhar sobre você e sobre o espírito. Bom, vamos para o próximo capítulo, no caso do livro, né? Diante da morte. Pesado. Diante da aparente perda de alguém que amas, não te permitas invadir pelo desespero e não duvides da misericórdia de Deus. Lembra, antes de tudo, que a dor que agasalhas pela ausência física do teu afeto talvez seja semelhante à que te segue com ele diante do impositivo de deixar-te. E nesse instante, mais do que em qualquer outro, é necessário vos amparar mutuamente, fortalecidos pelo amor que vos une. Eu tava pensando, gente, busca na prece a força para continuar e para entender que a reencarnação surge para o espírito como oportunidade de aprendizado, cujo ciclo tem seu tempo de se extinguir. Não pense que a tua existência dure o suficiente para te atender os caprichos e anseios. Não deixe tudo no campo dos planos para os quais não direciona ações, no intuito de realizá-las sob pena de partir antes do previsto. Engraçado, né? Eu acabei de falar. Eu falei na visão, né, de um terceiro, né, falando, não faça. Mas aqui ele diz, não deixe que o teu plano seja adiado por, sei lá, qualquer imprevisto, porque depois que você partir, você não pode mais realizar. Muitas das vezes a gente fica falando assim, depois eu realizo, né? É um exemplo. Vamos supor que eu comprei um jogo de pratos novinho, coisa mais linda. Só que a minha casa ainda tá tudo caindo aos pedaços e eu tenho que reformar. E aí eu vou falar assim, quando a minha casa estiver reformada, eu vou usar meu jogo de prato. E aí, no dia seguinte, dá um piripaque e morre. E aí? Nunca usou o jogo de prato. Outro exemplo, queria fazer uma aula de escultura. Sei lá, veio aqui na minha cabeça. Mas nunca tinha tempo, porque era mais importante pagar a prestação da roupa nova que comprou. E aí, deixando o teu sonho de lado. Depois que você parte, né, para o outro lado da espiritualidade, não tem mais como realizar os teus sonhos nessa vida. E é engraçado que
né, falando ali na parte de cima, que eu tinha falado pra vocês, que quando a pessoa parte, a gente tem que fazer uma prece pra ela, né? Porque muitas das vezes, quando você tá diante da morte, né? Aqui eu fico em dúvida nesse capítulo se eu tô falando da pessoa que já faleceu ou da pessoa que acabou de presenciar alguém falecendo. Mas, indiferente, quando a gente tá diante da morte, sempre acontece um grande desespero, né? A pessoa às vezes está ali na UTI em coma, quase indo, e o outro pedindo misericórdia a Deus, me dê mais uma chance, me dê mais uma chance para eu poder passar um tempo com essa pessoa. Poxa, mas olha o tempo que você passou com a pessoa e você não fez nada. Você não tentou nada com ela, não tentou curtir a vida com ela, agora você está pedindo uma chance? A gente tem um tempo para ficar aqui no universo. Então, quando você está com uma pessoa, você tem que curtir ela antes dela ficar doente e chegar no seu momento. A partir do momento que a pessoa parte, não tem como trazê-la de volta. Você tem que ser positivo e pedir a Deus que ela possa seguir o caminho dela. Porque para ela também é agoniante, é confuso. Nem todo mundo tá pronto para isso. Poucas pessoas estão prontas. Mesmo até os espíritas podem ficar confusos, porque dá uma sensação de que você ainda está na Terra, você ainda está vivo. Então, é necessário que nesse processo haja uma ancoragem, um amparo, né, espiritual para quem está partindo. Até para que essa pessoa não fique grudada em você e emanando tristeza. Às vezes você está numa depressão porque a outra pessoa não conseguiu seguir. Vamos voltar lá? Eu até me esqueci onde que eu tava. Ah, sim. As coisas em tua vida seguem um cronograma divino e acontecem no tempo de Deus, não no que estipulastes. Agasalhando a perspectiva de que podes partir a qualquer momento, sem te prender, doença prolongada ou sem receber aviso prévio, porque ninguém vai bater na porta e falar: amanhã você vai morrer, hein? Procura agir no bem, que este virá primeiro a teu próprio benefício. O que ele tá falando? Ai, gente, tô com dor nas pernas, não me julgue. O que ele tá falando? Que você tem que começar a fazer as coisas enquanto há tempo. O negócio é fazer o hoje. A gente deixa tudo para amanhã. Minha mãe sempre fala: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a gente pode deitar na cama e não acordar no dia seguinte. E isso é uma realidade. É muito triste isso. Então, comentem aqui embaixo. Não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Essa é a frase do momento, que eu quero que vocês recitem 50 mil vezes se for necessário. Para vocês viverem a vida de vocês hoje. Curtir a vida de vocês, serem felizes. Não ficar esperando. Porque minha mãe dizia: o trem passa, você fica esperando, perde a oportunidade. Acho que eu vou criar um livro das falas da minha mãe. São ótimos conselhos. Vamos lá. Se no momento experimentas a separação de um ente amado, aplica-te mais a oferecer-lhe os laures de tuas conquistas, efetuadas em nome de amor, e eleva a Deus a prece da eterna gratidão pelos momentos em que te permitiu fruir do convívio amorável, guardando ternas recordações de cada instante. Nunca te esqueças de que, além da chamada morte, embora tudo te leve a crer numa rude e definitiva separação, a vida continua fervilhante. Aí, com certeza, aquilo que amas vive e serve, aguardando o dia do reencontro. Por agora, deixa que a tua reencarnação siga o seu curso.
Ofereça a quem partiu o que tiveres de melhor. Em nome do amor, sentimento maior a te sustentar o coração nessa hora difícil. E vive no bem o quantos possa, a favor de ti e daquele que te é tão caro. Eu acho que eu não preciso falar nada, né? Vocês entenderam. Esse capítulo, ele é um pouco difícil, não só da leitura, mas não a compreensão em si, mas o fato de ser uma coisa que nós temos dificuldade, porque a gente é muito apegado ao nosso ego, à matéria, a status. Então a gente acaba deixando de fazer aquilo que nos preenche por medo do que os outros vão pensar, por medo de não ter dinheiro, por medo disso, por medo daquilo. E aí vai ter fulano que fala assim: ah, mas eu não importo com a opinião dos outros, eu faço tudo que eu quiser. Tá. Ó, tem gente que faz realmente tudo que quiser? Tem. Mas é muito raro pessoas que verdadeiramente fazem. Porque são poucas pessoas que estão despertas. E são poucas pessoas que entendem que a hora é agora. Então, comece a olhar para dentro de si e ver o que te preenche, o que te faz feliz. E busque começar a fazer aquilo que te faz feliz, para que quando você tiver 60, 80, 90 anos, você não se arrependa de não ter feito nada na tua vida. Não tô falando pra você jogar tudo pro alto, largar tudo e viver de sonhos. Não é assim, a gente vive na matéria, a gente tem que equilibrar as coisas. Mas, sim, vá atrás dos seus sonhos. Com cautela e sabedoria, sim, mas vá. Aí, o próximo capítulo é Diante da Vida. Mais leve agora. Diante da vida, não raras vezes, posiciona-te como a criatura débil, angustiada e doente, sobrecarregada pelo peso das aflições do mundo. Eu não entendi muito bem o que quis dizer débil, porque o que me veio aqui na minha cabeça foi a lembrança de um filme do Debi Lloyd, sabe? Mas eu acho que talvez seja justamente isso, porque aquele filme é uma crítica, né? A gente acaba sendo muito besta, né? A gente acaba se sujeitando a coisas que não nos agrada, porque a gente não sabe dizer não sabe pôr limites, e aí vive, né, sempre triste, sempre doente, sempre sobrecarregado, com dificuldades, né, com pesos. Esquece-te que a nenhuma criatura Deus delegou tamanho sofrer. Entregou-te, sim, em plena confiança, aquilo a que te dispusestes, munido pelos dons que já conquistastes, porém, reforçando por uma generosa dose de amor, ofertada pela presença de espíritos amigos, verdadeiros anjos tutelares a te impulsionarem o ânimo. É aquilo que eu falo, né? Faça o que você gosta. Por exemplo, eu amo desenhar. Amo demais. Eu pinto quadro, eu faço uns desenhos no caderno. E se eu tivesse seguido a área de designer, não a área administrativa? Será que eu não teria sido muito mais feliz? Às vezes a gente opta pelo mais fácil e acaba se arrependendo no futuro, sabe? Às vezes a pessoa tem muito talento, desperdiça o talento dela, e aí ela vê que, infelizmente, ela poderia ter vivido outra vida. É claro que tem pessoas que têm um talento bom, mas que não é um talento... por exemplo, não adianta você ser um excelente cantor se você não desenvolve a habilidade de presença de palco. Por quê? Porque um show é uma performance. Hoje em dia, as pessoas procuram performance, não talento. Então, se você tem um talento, você já se destaca, mas você não tem performance, você não vende.
E se você quer viver financeiramente do seu sonho, você tem que se adequar ao ambiente. Não tô dizendo que você tem que cantar o mesmo estilo de música, mas se você sabe que necessita de performance, faça aula de teatro, faça alguma aula de oratória. Você tem que polir o seu talento para que você possa ser um profissional de alta competência. Como o exemplo que eu falei do desenho. Não importa se eu amo desenhar, se eu nunca fiz nenhum curso para eu poder aprender técnicas voltadas à área que eu quero trabalhar. Por exemplo, designer. Designer pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com revista, enfim. Eu tenho que ter a capacidade de vender o meu trabalho. Eu tenho que ter a capacidade de ser visionária. Eu tenho que ter a capacidade de enxergar o que é que o meu público vai consumir. E isso que as pessoas se perdem, porque elas querem olhar somente para o talento. O talento por si só, na vida moderna, não se vende mais. Porque na vida moderna, por enquanto, nessa transição que a gente está, ele ainda não é valorizado. Então a gente tem que polir o nosso talento para transformar ele em algo inovador, ser apreciado. Nem lembro onde que eu tava. Lembrei aqui. Nossa, num textinho assim eu falei tudo isso, né? Tagarela. Entregou-te, sim, em plena confiança, aquilo a que te dispusestes. Munidos pelo dom que já conquistaste, que eu tava falando. Porém, reforçado por uma generosa dose de amor, oferta pela... sim, eu já tinha lido essa parte. Interessante que eu tinha esquecido de falar. Uma coisa que me veio há um tempo atrás, e eu vou passar pra vocês, que eu lembrei agora. Tudo que a gente faz com amor, floresce. Tudo que a gente faz com ânsia de dinheiro, nem sempre floresce. Então não adianta nada você seguir o que eu acabei de falar e não fazer nada com amor. E amor de verdade. O amor, ele é a palavra-chave da abundância. É com o amor que a gente abre as portas da vida. Continuando. Se diante de ti ergam-se temíveis obstáculos e te descobres incapaz de transpô-los, és vítima de vastas ilusão. Deus não te abandonou à própria sorte e nem te ofereceu um fardo que não pudesses suportar. És herdeiro do universo e mesmo que atravesses as penumbras do desencanto, onde povoam problemas infindáveis e atemorizadores, tu és luz provinda do Pai e por isso capaz de diluir as trevas e seguir diante. Porque não acendes essa luz em ti, acelerando o coração na sinceridade de uma prece, a fim de descobrires que, diante da vida, és infinitamente mais forte do que pareces, e que os problemas surgem e nada mais são do que lições a exigir a revisão necessária ao definitivo aprendizado, que outrora negligenciastes. Uma coisa que me veio aqui agora, que eu tava lendo, lembra que eu falei lá que a gente deve seguir os nossos sonhos, né? E aí, vamos supor, o teu sonho é ser cantor, né? Deus te coloca um obstáculo. E ele fala, Deus vai lá e coloca um obstáculo. Você faz umas 10 apresentações e não consegue. E aí você desiste. Simplesmente você desiste. Não consegue seguir em frente, por quê? Porque teu ego tá muito ferido. Só que talvez no obstáculo 11 você ia conseguir, mas por conta do que os outros falaram, da forma com que te ridicularizaram, você acabou não conseguindo. E tem vários artistas que passaram por isso. Desde os menos conhecidos, que é Chai, não sei.
Um lado rebelde, teve um rebelde brasileiro, que ele passou pelo ídolo e ele foi recusado. E depois ele conseguiu até papel em novela e virou cantor e tal. Tem o Pablo Vittar, também foi ridicularizado, acho que foi no Ídolos também. Teve várias pessoas, na verdade, que foram ridicularizadas no Ídolos. E olha quem que o Pablo Vittar é hoje. Tem também a Lady Gaga, que todo mundo ama. A Lady Gaga, coitada, ela escrevia música e cantava nos lugares, sofria muito bullying. Eu nem me lembro muito bem a história, mas eram bullies assim muito tristes. Escrevia música para os outros e as outras pessoas cantavam as músicas dela. E ela, por si só, não conseguia fazer sucesso. Tanto que ela escreveu uma música que era para ser para Britney Spears e foi, se eu não me engano, para Rihanna. Se eu não me engano, foi a Rihanna que cantou essa música. Então, pensa, olha o tanto de obstáculo que ela teve. E hoje, quem ela é? Hoje ela é uma grande estrela. Então, às vezes a gente se depara com obstáculos e se sente incapaz. Não suporta que as pessoas te critiquem, te julguem. Não suporta machucar o ego. E aí se coloca naquela posição de vítima toda vez que lembra. Diferente de outras pessoas que foram lá e tentaram. Se você tem um desejo, se espelhe em quem conseguiu. E vá atrás até o último minuto. Ainda mais hoje em dia que a gente tem a internet, que é muito mais fácil, né? Em algumas áreas, em outras, não sei. Mas a área artística, por exemplo, é muito mais fácil. Porque aqui não tem, no YouTube, por exemplo, qualquer pessoa pode postar um vídeo. Se você tem talento, ou se você é engraçado, sei lá, se você é um bom professor, você vai começar a ganhar audiência. É claro que depende de bastante divulgação também, tem outros tipos de trabalho, mas aí vai do teu investimento também, né? Nada cai do céu. E aí também, às vezes a gente acaba desatento por certas situações. Às vezes, a minha mãe fala bastante assim, que às vezes você fecha uma porta para abrir uma janela. E às vezes a janela tá um pouquinho alta e você não vê. Né? Uma palavra ali que fulano disse para você e você não captou a mensagem. Um convite que você não aceitou por medo. E aí você deixa as coisas passarem. E às vezes foi uma oportunidade que Deus colocou lá na tua frente. E você ignorou. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aqui está o lembrete de Márcia. Alexa, pare! A gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia e pedir a Deus ajuda. Ser mais íntimos com o nosso Deus Criador, com os nossos orixás, com os nossos guias. Desculpa pela Alexa aqui, é que eu tenho horário para sair. Finalizando então. Não te acovardes e nem tampouco pense em desistir, pois se a estrada continua, ela com certeza te convida a continuar também. Mesmo porque não podes permanecer como se a semente que caiu à beira da estrada e serviu de alimento aos pássaros deixasse de frutificar. Se caíres, ergue-te. Se chorares, alivia-te, mas em momento algum te deixes ficar. Pois enquanto isso a vida passa e diante dela não pode ser meros personagens secundários e inexpressivos. Ela espera que seja o protagonista de aventura promissora que te conduz ao Pai. Engraçado, eu ia falar isso mesmo. A gente tem que ser o nosso próprio protagonista. A gente tem que nos ver no papel principal. Afinal de contas, quem que é o co-criador da minha vida? Eu. Então eu sou a minha própria protagonista. Então eu tenho que ver que eu sou capaz, que eu tenho a possibilidade. Eu posso ajudar os outros com os sonhos dos outros? Posso, mas o meu sonho é o que prioriza, é o mais importante.
Ai, parece até um pouco egocêntrico? Parece. Mas na verdade, a gente tem que começar a se priorizar. A gente deixa muitos outros ter os sonhos e esquece de si. E eu falo isso dessas pessoas que fazem muito pelo outro, não de você que só pensa em você. Se você é aquela pessoa, por exemplo, uma mãe, que faz tudo pelo filho e esquece de si, é você que eu tô falando, criatura. É você que tem que começar a olhar pra dentro de si e realizar os seus sonhos. E tem que parar de ser covarde, parar de desistir nas primeiras dificuldades. Se a gente simplesmente desiste, a gente não vai saber o que tem do outro lado. É igual a história lá do Sócrates ou Platão, um deles lá, que fala dos caras presos na caverna, que viu uma sombra, achava que eram monstros, e aí eles não atravessavam o outro lado para ver o que era, e eles ficaram presos na caverna. Sendo que do outro lado tinha uma abertura que entrava luz, e eles viam, se eu não me engano, a própria sombra. Já falei disso aqui no canal. Então a gente tem que parar de ficar com medo, de se esconder na nossa caverna. A gente tem que começar a ir em frente. Que nem aqui ele fala. Não é porque o pássaro pega a semente e espalha por aí que essa semente não tem vida. Ela vai dar frutos. Só que uma semente, ela não é assim, ó, eu planto hoje, amanhã eu colho. Não. Eu planto hoje e dependendo do que é que eu tô plantando, tem um tempo para colher. Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos. O canal aqui, só o canal, tem 11 anos. Pra vocês terem uma noção, o canal tem 11 anos. Tudo bem que eu recomecei há pouco tempo, eu já comecei e voltei, comecei e parei várias vezes. Mas se eu não tivesse tentado, eu não estaria aqui. Tudo bem, talvez não tenha a quantidade de inscritos que eu imaginava, que eu sonhava. Mas só de saber que cada um de vocês está aqui me assistindo, me fortalece. Porque são 11 anos. Então, quando as pessoas, elas tentam 1, 2, 3 vezes, desistem, aí vê fulano que estoura do nada, elas falam, ai, mas fulano só estourou porque isso. Mas quantos anos o fulano tá se esforçando? Tudo bem, faz 1 ano, mais ou menos, que eu posto vídeo sobre espiritualidade. Mas, quantas vezes, eu tenho vários vídeos escondidos, né, que eu privei. Quantas vezes eu postei vídeo aqui, vídeos ridículos, de quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Quantas vezes eu fui vaiada no meu trabalho, eu tinha acho que uns 20 e poucos anos, 22, porque isso era ridículo. Onde já se viu? Se eu tivesse insistido lá, eu comecei o canal lá por uns 15 anos mais ou menos. Se eu tivesse seguido desde os meus 15 anos, como é que estaria esse canal hoje? É isso que eu tô falando pra vocês. E o que eu tô falando é, às vezes a pessoa, ela explode do nada, ela aparece de repente, mas ela tá quantos anos lá trabalhando? Pra eu estar aqui falando da maneira que eu tô falando, é porque eu já gravei muitos vídeos. Eu me desenvolvi. Eu desenvolvi meu jeito de falar, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu ouvi muita coisa dos outros, que eu era ridícula, que eu era criança, que isso era coisa que não dá futuro, e eu não desisti. Então fica aqui pra vocês. Primeiro, comenta aqui embaixo pra eu saber quem assistiu esse vídeo. Eu não desisto. Comenta aqui embaixo, só pra saber que você assistiu o vídeo até aqui. E fica uma reflexão pra vocês. Por quantos anos eu estou me dedicando a uma coisa que me faz feliz? Há quantos anos eu me esforcei? Quais foram os desafios que eu tentei superar? O que é que eu desisti? Por onde eu desisti? Como que eu posso recomeçar? Pensa sobre isso. Deus não tá aqui só pra ficar trazendo problema na nossa vida. Tá aqui também pra gente ser feliz. Mas basta você se esforçar, né? Agora eu vou indo. E eu espero muito que vocês reflitam sobre isso.
Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.